Fala, senhores, voltamos aqui para a parte 2 do vídeo do Revolta de Atlas sobre o dinheiro, né, do Francisco d'Ancona e sobre o futuro da sociedade, tá? Aqui é uma parte essencial onde a gente vai falar um pouquinho sobre a origem do dinheiro, etc, né? Que o Francisco ele tem uma frase icônica que ele deixa, né, que é até uma citação quando usam para falar de Ayn Rand, né, aquela do quem produz com bens e valores, né? A gente vai ler essa parte do livro aqui, ok? No mais é isso. Não se esqueça de se cadastrar na Bybit aqui embaixo, tá? É assim que você consegue me ajudar a produzir esse tipo de conteúdo aqui, perfeito? Também me siga em todas as redes sociais, o primeiro link da descrição. Vamos pro trecho aqui, tá? Espero que os senhores entendam aqui, né? Lembrando, é claro, aqui não aceitamos argumentos emocionais, perfeito? Ah, mas ele cresceu na periferia, eu não tô nem aí. Enfim, vamos lá. Perfeito, olha só. Atônitos, né, ou seja, espantados, os convidados olhavam fixamente para Francisco. O dinheiro exige do senhor as mais elevadas virtudes. Se quer ganhá-lo ou conservá-lo, os homens que não têm coragem, nem orgulho, nem amor próprio, que não têm convicção moral de que merecem o dinheiro que têm e não estão dispostos a defendê-lo como defendem suas próprias vidas, os que pedem desculpa por serem ricos, os que não vão, esses não vão permanecer ricos por muito tempo, né? São presa fácil para os enxames de saqueadores que vivem debaixo das pedras durante séculos, mas que saem do esconderijo assim que farejam um homem que pede perdão pelo crime de possuir riquezas, né? Rapidamente eles vão livrá-lo dessa culpa, bem como de sua própria vida, que é o que ele merece. Então, o Senhor verá a ascensão daqueles que vivem uma vida dupla, que vivem da força, mas que dependem dos que vivem do comércio para criar o valor do dinheiro que saqueiam, né? Porque quem cria o valor do dinheiro é aquele que produz, né? O produtor, o comerciante, essas pessoas são as pessoas que produzem, que criam valor no dinheiro, né? O dinheiro é baseado em honra, tá? Na honra daqueles que produzem, certo? E na honra daquele que vai te dar o dinheiro, certo? Que vivem da força, mas que dependem dos que vivem do comércio para criar o valor do dinheiro que saqueia. Esses homens vivem pegando carona com a virtude. Numa sociedade em que há moral, eles são criminosos e as leis são feitas para proteger os cidadãos contra eles. Mas, quando uma sociedade cria uma categoria de criminosos legítimos e saqueadores legais, ou seja, a Receita Federal, homens que usam. Brincadeira, tá? Receita Federal, não vá me botar na malha fina, tamo junto. É... é... Mas, né? Quando uma sociedade cria uma categoria de criminosos legítimos e saqueadores legais, homens que usam a força para se apossar da riqueza de vítimas desarmadas, então o dinheiro se transforma num vingador daqueles que o criaram. Tais saqueadores acham que não há perigo em roubar homens indefesos depois que aprovam uma lei que os desarme, né? Ou seja, que a gente vá lá e fale, não, o setor de indústria está crescendo demais, tem muito rico sendo formado, a gente precisa taxar eles para que todo mundo possa crescer, temos que dar oportunidades iguais a todos e não sei o que, enfim. Mas o produto de seu saque acaba atraindo outros saqueadores, que o saqueiam como eles fizeram com os homens desarmados. E assim a coisa continua, vencendo sempre o que não produz mais, mas aquele que é implacável em sua brutalidade, né? Quando o padrão é a força, o assassino vence o batedor de carteiras. Então, essa sociedade desaparece em meio a ruínas e matanças. Quer saber quando esse dia se aproxima? E aqui vem a parte mais importante, a frase mais importante que eu considero desse livro inteiro, né? E é uma frase que eu sempre vou levar pra vida quando eu ouvir alguém falando mal de dinheiro perto de mim, tá? Que o dinheiro é a origem de todo mal. Observe o dinheiro. Ele é o barômetro da virtude de uma sociedade. Quando há comércio, não por consentimento, mas por compulsão, quando para produzir é necessário pedir a permissão a homens que nada produzem, quando o dinheiro flui para aqueles que não vendem produtos, mas têm influência,
Quando os homens enriquecem mais pelo suborno e pelos favores do que pelo trabalho, e as leis não protegem de quem produz, de quem rouba, mas quem rouba de quem produz, quando a corrupção é recompensada e a honestidade vira um sacrifício, pode ter certeza de que a sua sociedade está condenada. Essa é a frase mais icônica que a gente pode levar desse livro. E eu acho que sempre podemos levar ela para a vida, né? E determinar se nossa sociedade está assim, tá? Bom, quando há comércio não por consentimento, mas por compulsão, é complicado, né? No Brasil, a última parte de a corrupção é recompensada e a honestidade vira um sacrifício já se tornou rotina, né? É a parte de quem rouba, as leis não protegem quem produz de quem rouba, mas quem rouba de quem produz, né? Experimente matar um bandido na rua que vier te assaltar e tente alegar legítima defesa. Você entenderá o que essa frase quer dizer, entenderá que essa parte do Brasil já se foi, né? O dinheiro não é o dinheiro é um meio de troca tão nobre que ele não entra em competição com armas e não faz concessões à brutalidade. Ele não permite que um país sobreviva se metade é propriedade e metade é produto de saques. Sempre que surgem os destruidores, a primeira coisa que destroem é o dinheiro, pois ele protege os homens e constitui a base da existência moral. Os destruidores se apossam do ouro e deixam em troca uma pilha de papel falso. Isso destrói todos os padrões objetivos e põe os homens nas mãos de um determinador arbitrário de valores. O dinheiro é um valor subjetivo equivalente à riqueza profunda. O papel é uma hipoteca sobre riquezas inexistentes, sustentado por uma arma apontada para aqueles que têm de produzi-las. O papel é um cheque emitido por saqueadores legais sobre uma conta que não é deles, a virtude de suas vítimas. Cuidado que um dia o cheque é devolvido com carimbo, sem fundos. Um cheque sem fundo, porque a virtude das pessoas que produzem acabou, certo? Francisco encarou os convidados e continuou: se o senhor faz do mal um meio de sobrevivência, não é de se esperar que os homens permaneçam bons. Não é de se esperar que continuem a seguir a moral e sacrifiquem suas vidas para proveito dos imorais. Não é de se esperar que produzam quando a produção é punida e o saque é recompensado. Não pergunte quem estará destruindo o mundo, é o Senhor, né? O Senhor vive em meio às maiores realizações da civilização mais produtiva do mundo e não sabe por que ela está ruindo a olhos vazios, a olhos vistos, enquanto amaldiçoa o sangue que corre pelas suas veias, o dinheiro. O sangue que corre pelas veias da nação, tá? No caso que ele fala. O Senhor encara o dinheiro como selvagens o faziam, e não sabe por que a selva está brotando aos arredores da cidade. Perfeito? Acho que essa é a lição mais importante que devemos levar. O dinheiro não é um inimigo, pelo contrário. Ele foi grande parte do que possibilitou a sociedade se desenvolver e chegar ao que é agora, tá? Aqui eu quero pular um pouquinho e chegar numa parte que ele fala dessa frase aí do dinheiro é a origem de todo mal, né? Quero mostrar aqui, ó. Tá. Essa afirmativa de que o dinheiro é a origem de todo mal, que o senhor pronuncia com tanta convicção, vem do tempo em que a riqueza era produto do trabalho escravo e os escravos repetiam os movimentos que foram descobertos pela inteligência de alguém e durante os séculos que não foram aperfeiçoados. Enquanto a produção era governada pela força e a riqueza era obtida pela conquista, não havia muito o que conquistar. No entanto, no decorrer dos séculos de estagnação e fome, os homens exaltaram os saqueadores como aristocratas de espada, aristocratas de estirpe, aristocratas da tribuna, e desprezaram os produtores como escravos, mercadores, lojistas e industriais. Para a glória da humanidade, houve pela primeira e única vez na história uma nação de dinheiro, e não conheço elogio maior aos Estados Unidos do que esse, pois ele significa um país de razão, justiça, liberdade, produção e realização.
Pela primeira vez, a mente humana e o dinheiro foram libertados e não havia fortunas adquiridas pela conquista, mas só pelo trabalho. E em vez de homens de espada e escravos, surgiu o verdadeiro criador da riqueza, o maior trabalhador, o tipo mais elevado de ser humano, o self-made man, que é o homem autofeito, né, vamos dizer assim, o industrial americano. Se me perguntassem qual é a maior distinção dos americanos, eu escolheria, porque ele contém todas as outras. O fato de que foram eles que criaram a expressão fazer dinheiro, né? Make money é uma expressão que só tem nos Estados Unidos, tá? Que eles criaram, que é uma expressão espetacular porque é de verdade isso que os produtores fazem. Né? Fazem dinheiro, produzem as coisas, que consequentemente produzem dinheiro. Né? Quanto mais produção você tem, mais valor tem seu dinheiro, né? Enfim. Nenhuma outra língua, nenhum outro povo jamais usara essas palavras antes, e sim ganhar dinheiro. Antes, os homens sempre encararam a riqueza como uma quantidade estática, a ser tomada, pedida, herdada, repartida, saqueada ou obtida como favor. Os americanos foram os primeiros a compreender que a riqueza tem que ser criada. A expressão fazer dinheiro, make money, né, resume a essência da moralidade humana. Porém, foi justamente por causa dessa expressão que os americanos foram criticados pelas culturas apodrecidas dos continentes de saqueadores. O ideário dos saqueadores fez com que pessoas como o senhor passassem a encarar suas maiores realizações como um estigma vergonhoso, sua prosperidade como culpa, seus maiores filhos, os industriais como vilões, suas magníficas fábricas como produto e propriedade do trabalho muscular, o trabalho dos escravos movidos a açoites, como na construção das pirâmides do Egito, as mentes apodrecidas que afirmam que não veem diferença entre o poder do dólar e o poder do açoite, merecem aprender a diferença na própria pele, que, creio eu, é o que vai acabar acontecendo. Enquanto pessoas como o senhor não descobrirem que o dinheiro é a origem de todo o bem, estarão caminhando para a própria destruição. Quando o dinheiro deixa de ser um instrumento por meio do qual os homens lidam uns com os outros, então os homens se tornam os instrumentos dos homens. Sangue, açoites, armas ou dólares. Faça sua escolha, o tempo está se esgotando. Certo? Basicamente, essa é a frase mais icônica também, né? Uma das mais icônicas que o Francisco dissera ao longo do livro. Perfeito? Que de fato devemos, né, utilizá-la e nos lembrarmos bem dela, pois ela será muito importante para a nossa vida. Não devemos crucificar o dinheiro. O dinheiro é só um produto da produção humana que se eleva cada vez mais e mais, certo? E criar 50 parasitas no lugar de um não vai adiantar nada, certo? Ou seja, não adianta aquele papo de temos que ter que taxar as grandes fortunas, repartir esse dinheiro a todos, não sei o que. 50 parasitas no lugar de um não vão fazer diferença, certo? Da mesma forma, quem disse que o bilionário é o parasita? Quem disse que porque muita gente fala isso, fala, não, é que tem que ser os herdeiros, né? Temos que colocar imposto sobre herança e não sei o que. Cara, qual que seria o objetivo de alguém trabalhar se não fosse para dar esse dinheiro para sua família quando ele morresse, certo? Esse pequeno ensinamento aí que eu acho que é bem importante, enfim. No mais é isso, senhores. Me acompanhem em todas as redes sociais, me acompanhem na descrição. Voltem o vídeo caso não tenham prestado atenção em algo, caso não tenha abstraído. Se eu fosse eu mesmo, vou assistir esse vídeo umas 2, 3 vezes. Eu adoro assistir meus vídeos. Esse canal aqui muitas vezes eu faço vídeos para mim mesmo poder assistir no futuro, que são ensinamentos que eu adoro gravar eternamente ao longo desse canal aqui, perfeito? E no mais, passo para os senhores, né, a bola de ler esse livro maravilhoso que a Ayn Rand escreveu. No mais é isso, agradeço a essa mulher maravilhosa que foi a Ayn Rand, né, e tamo junto, senhores, um abraço.